Fala pessoal, vamos lá. Mais uma live noturna aqui para revisar nossos tópicos de história do direito. E como combinado, então, vencemos os nossos principais assuntos e hoje a gente faz uma revisão geral, mirando a nossa prova, ok? Para não enrolar vocês, né? Vocês estão aí cansados e tudo mais, vamos lá. Direito arcaico, pessoal. O que nós precisamos lembrar do direito arcaico? E a gente pode começar aqui já fazendo aquela pergunta: qual é a importância do direito? Por que nós criamos normas? Por que nós criamos regras? Por que nós criamos leis? A gente conversou isso em aula, acho que foi, né? Na primeira aula. E aí vocês fizeram aquela atividade lá. Qual é a importância? Ora, a tornar possível a convivência social. Porque pensa, se a gente fosse livre para fazer tudo o que a gente quiser, você tem liberdade total para agir da forma que você quiser, quando você quiser, né? Isso é bom, porque se você pode fazer isso, o outro também pode fazer isso, né? Então funciona, e pelo que a gente vê aí na história, não funciona muito bem, porque praticamente todos os povos, todos os clãs, tribos têm um sistema jurídico. Alguns mais primitivos, alguns mais avançados, mas todos adotam essa estrutura. Então, não tem como a gente dizer que não é algo essencial. Tá? Provavelmente os povos que não se preocuparem em fazer isso não duraram muito tempo. Mas fato é uma questão de convivência, pessoal. É garantia de que você vai ter uma certa segurança, que o outro vai ter uma certa segurança, seja nas questões mais básicas, né, como cotidiano, trabalho, segurança, enfim, é fundamental. E aí, claro, nós temos que entender o direito dentro de cada período histórico, dentro de cada momento específico. O primeiro que nós analisamos é o direito arcaico. E ele, muito embora, claro, se a gente for fazer os povos em geral que a gente estuda, né, quando a gente fala de direito arcaico, sejam 10 mil a.C., 5 mil a.C., né, essa época aí, nós temos até hoje tribos, grupos, clãs que vivem de forma arcaica, né? Então temos que lembrar disso. Eles são povos, na verdade, né, são vários diferentes, sem uma delineação histórica, cronológica. Quer dizer, eles existem ao longo de toda a história. E daí, nós vimos que, por serem povos ágrafos, que não sabiam escrever, que não haviam desenvolvido a tecnologia chamada escrita, eles, bom, tinham uma restrição muito grande, né, na hora de criar um conjunto de leis, né, porque, pô, se não está escrito, como é que a gente vai fazer? Ah, mas aí então a gente tinha a figura dos costumes. O que é o costume, né, pessoal? A gente fala isso direto, né? É o hábito repetido, né? É a prática que ela é repetida até virar rotineira, até virar comum, até virar algo normalizado. Então, esses vários exemplos que a gente pode ter, né? Horário de almoço, de refeições, horário para ir dormir, tem gente que tem horário para dormir, tem várias coisinhas que a gente tem na nossa de costumes nossos pessoais, né? Beleza. Agora, imagina só se a gente tivesse isso também como uma fonte jurídica. Quer dizer, nós vamos nos imaginar nessa época ali, na época dos arcaicos, né? Então vamos lá. Estamos nós aqui em 10 mil a.C. Nós, né, seremos provavelmente um grupo de pessoas unidas por alguma espécie de vínculo familiar, ok? Então vai ter um patriarca, uma matriarca, vai ter uma ideia familiar, né? Pessoas próximas com alguma espécie de laço dessa natureza aí. E aí legal, estamos lá. E aí um primo faz alguma sacanagem, faz alguma merda ali, e aí como é que a gente vai fazer? Não está escrito em lugar nenhum a punição, que aquilo é errado, nada. Então, bom, a gente vai se juntar e, bom, em um momento, né, a gente chega ao consenso de que, olha só, fazer isso é errado, fazer isso é ruim, todo mundo que fizer isso vai sofrer isso. Ponto. Aí, legal, isso vai sendo repetido, e isso vira um costume. Simples assim. Tá? Então, toda vez que alguém fizer esta mesma conduta, vai ser punido daquela forma. Fim. E aí tem aquele aspecto bem interessante que a gente falou. Ora,
se a gente está nesse período tão arcaico de desenvolvimento intelectual humano, é natural que a gente tenha incertezas, que a gente tenha medo e que nós não sejamos capazes de explicar o mundo ao nosso redor. Então a gente atribui tudo que nós não conhecemos, tudo que nós não dominamos às figuras religiosas, certo? Então, opa, caiu um raio, é o Deus raio, pegou fogo, é o Deus fogo, deu um vento aqui, é o Deus vento, não sei o que, é o Deus elefante. Tudo é deuses. E aí há uma vinculação muito primitiva entre o direito, que se materializa então por meio dos costumes, com a religião. Então o que acontece? Opa, essa pessoa ela descumpriu o costume nesse nosso grupo familiar. Este nosso grupo familiar cultua, respeita e teme o Deus Trovão. Portanto, se você fez uma coisa errada, o Deus Trovão vai ficar pistolaço com você e vai, né? Então você tinha esse mecanismo de coação. Opa, caralho, né? Não quero me incomodar os deuses. E, claro, além disso, nós tínhamos as penas cruéis. Né? Além de você incorrer ali na fúria dos deuses, você teria também a mão decepada, o olho arrancado, sei lá, né? Você ia ser rebobinado na porrada, como o pessoal fala. Então é complicado, né? Você tinha esse receio aí em cometer qualquer conduta que fosse contrária aos costumes. Só que, é claro, né, é uma coisa primitiva, uma coisa que cada povo tem o seu. Não existia uma estrutura clara, né? Alguns povos daqui a pouco tinham uma hierarquia mais horizontal, né? Ninguém mandava, tinha os costumes tudo certo. Alguns povos tinham sacerdotes, então que era quem falava com os deuses. Alguns povos tinham uma ideia mais de um chefe, alguém mais tribal, alguém mais forte, um caçador. Então cada um vai ter a sua estrutura, e isso não nos interessa. O que nos interessa é que é uma ideia de costumes como a principal fonte do direito, dos costumes que o direito nasce, e aos costumes que o chefe, o sacerdote, que o conselho, os anciões, tanto faz, utilizam para resolver as situações de conflito entre as partes. Simples assim, né? Ah, comi amendoim, me engasguei. Aí. Aqui o culpado, ó. O cri-cri. Pra ele levar pra aula isso aqui um dia, né? Imagina só. Sacolão de amendoim, todo mundo... Então, no direito arcaico, nós temos que lembrar disso, né? Pulando um pouco no tempo, a gente vai lá para a Antiguidade Oriental. Trabalhar com povos como os mesopotâmicos em geral, né? Com os egípcios, com os hebreus e etc. Pessoal, neste momento aqui, a gente vai ver o desenvolvimento, o surgimento da escrita. E aí é uma coisa que muda tudo, né? Porque, opa, no momento que nós temos um grande rei conquistador, né? O Hammurabi ali, ou tantos outros, né? O Ur, tanto faz. Nós temos reis conquistadores que vão lá, dominam territórios e impõem a sua vontade. A sua vontade é o quê? Ora, é as suas leis também. Então, a gente começa a ver um corpo jurídico mais unificado naquelas regiões. Ao invés de ser várias tribos, cada uma com as suas leis, com os seus costumes, a gente vai tendo impérios no qual há uma aplicação de um direito mais unificado. Esse império cai, esse império é destruído futuramente, ok, mas a lei fica, né? A lei ela se enraiza na sociedade e as pessoas, isso aqui é bom, isso aqui é importante, vamos manter. Então a escrita ela é fundamental para gerar essa continuidade que a gente chama dos ordenamentos jurídicos, né? Então é aquela coisa, o Ur-Nammu faz aquele código interessante. Tem outros, né, o Lipstar, mas o Ur-Nammu ele vai trazer aquela ideia de pena pecuniária, ao invés de sempre matar e decepar, né, vai de vez em quando botar a possibilidade da pessoa pagar uns shillings ali para umas minas de prata, sei lá, para não perder o braço, para não perder o olho, né, enfim, começa a ter cada vez mais um pouquinho uma racionalização. Aí o Hammurabi vai ser aquele grande organizador de leis, né? Ele vai conquistando lugares, vai trazendo de volta para o império dele e vai criar aquele grande código de um pedregulho de sei lá quantos metros e vai colocar 280 e poucos artigos lá, regulando as mais diversas atividades da vida civil, de matéria penal, de administração pública, enfim, tá tudo lá. E aí, claro, você chamou a atenção aqui da ideia, né, da lei de Talião, que é a lei da retribuição, uma ideia de proporcionalidade na pena. Se você fez algo, a tua punição vai ser proporcional. Tá?
Então, se você furou o olho de alguém, vão furar teu olho, né? Se você arrancou a língua de alguém, vão arrancar tua língua. Se você cortou a orelha de alguém, vão cortar. Enfim, aí por diante, tá? A gente vê um apreço muito grande ali pela figura do órfão e da viúva. Claro, era uma época de muitas guerras, e aí então era um problema social da época, né? Como é que ficava o patrimônio das famílias quando o homem morria? E ficava só então as viúvas e tudo mais, né? Então tem alguns artigos falando sobre isso. A gente vê a figura do ordalho, né? Aquela ideia de deixa com os deuses, né? Vamos testar, digamos assim, a sorte da pessoa e os deuses vão decidir. Ou, em outras palavras, joga a pessoa no rio. Se ele sobreviver a esse rio aqui, né, a correnteza, quer dizer que o Deus que está nesse rio aqui, o Deus que habita essa região, viu que esse cara é verdadeiro e mandou ele de volta. Senão ele vai se afogar e já era. Tá? Funcionava. Imagina que merda, né? Você é inocente, porra, né? Você te joga no rio, você se afoga, né? Eu ia me afogar com raiva, não ia sentir dor, eu ia ficar muito puto, né? Ser um desgraçado. Enfim. E outra coisa importante quando a gente fala aqui em Antiguidade Oriental, mais especificamente em Hammurabi, né, mas nós temos também no Ur-Nammu, é a questão do preâmbulo do código dele. Né? Tem o preâmbulo, tem o epílogo, que é basicamente da onde ele legitima a sua figura. Olha que importante, mesmo um rei tá legitimando o conjunto legislativo que ele cria. Porque percebam, mais lá para frente, né, futuramente, aí, quando a gente tiver a Revolução Francesa, a sociedade não aguenta mais um rei, um monarca que faz o que bem quer, que manda, que desmanda aí. E qual é o princípio racional disso? Por que nós nos submetemos a isso aqui? Porque a gente segue a lei dessa pessoa. É uma lei que nos oprime, é uma lei que nos mantém pobres, é uma lei que impede que a gente faça comércio livremente aí. Por que a gente segue isso? Então, mesmo lá o Hammurabi, 2000 a.C., quase, ele percebe a importância disso, né, de criar um preâmbulo no qual ele vai qualificar a sua pessoa, ele vai dizer que ele é um grande guerreiro, que ele é muito virtuoso, que ele é muito justo, que ele é muito bondoso, e mais, ele vai dizer que foi o Deus, né, o Marduk, não sei mais que, não sei o que legitima ele, né, que escolheu ele para o cargo e, portanto, ele poderia criar aquele código. Percebam a importância disso? Você, um sujeito pacato, né, um cidadão mediano aí daquela época, você passa por lá, você lê o pedregulho, porra, o cara foi escolhido. Se, tá, né, se hoje em dia a gente tem essa mania de, se tá na internet é verdade, né, naquela época devia ter um parecido. Bom, se talharam na pedra é verdade, né? Então deve ser tipo isso. Então, talharam na pedra aqui, deve ser verdade. Então, isso confere uma espécie de legitimidade ao monarca. As pessoas, antes de que elas pensam várias vezes antes de questionar uma norma que lhes é imposta, quando tem esse preâmbulo bonitão, assim, dizendo que o cara é foda, que o cara é parrudo, que o cara é um grande guerreiro, é justo, é bom, e Deus escolheu ele, né? Então, essa é a grande importância do nosso preâmbulo. Na sequência, pessoal, do jeito egípcio, o que a gente viu? A gente estudou um pouco ali que eles vão ter a figura do faraó, né, que vai se equiparar a uma espécie, que é o Deus na Terra praticamente, então ele é a principal fonte do direito. Mas, claro, né, o Egito é grande, então eles faziam as circunscrições, né, as divisões de território, outras figuras aplicavam o direito, né, tinha um vizir, existia a figura de alguns juízes e tudo mais. Né. A gente tem aqui a ideia de tribunais especializados, como a gente viu ali, um tribunal especializado para regular matérias de roubo de tumba, né, de pirâmide, etc. Porque eles tinham essa relação muito próxima com a morte. A morte seria um ciclo, né? Você volta. Então, o pessoal era enterrado com as suas posses, né, para ter dinheiro lá no pós-vida, depois quando voltar e tudo mais. Então, se você vai lá e saqueia a tumba de alguém, pô, isso é uma sacanagem das mais cretinas, né? Então, tinha um tribunal especializado nessa matéria aí, que provavelmente era composto por sacerdotes, pessoas que conheciam esta religião, essa mitologia deles, não é? Então, o direito egípcio. Deixa eu ver o que mais era importante que a gente viu deles. Eles tinham uma equiparação bem interessante ali com a figura da mulher. Né? A mulher tinha uma inserção social muito boa. Boa no sentido
bom para ela, né? No sentido de ter direitos mesmo, e uma coisa que ela não vai ter tão cedo depois disso, né, em outros lugares, talvez só modernamente que ela vai mais ou menos se equiparar. Digo modernamente, eu digo ali século XIX, XX, comecinho, né? Hoje, contemporaneamente, claro que tem mais direitos, né? Mas, enfim, é bem interessante a gente pensar que eles naquela época, 3, 4 mil anos de Cristo, né, e um pouquinho depois, claro, já começam a se preocupar com essa questão da inserção da mulher, dos direitos da mulher também, né? Acho que era isso. Próximo ponto que nós vimos, salvo engano, foi dos hebreus. A gente conta a historinha deles lá, que eles eram escravos, aliás, que eles vão para Canaã, para a Terra Prometida, eles vão para lá, depois eles fogem de lá, vão para o Egito, viram escravos, depois eles fogem do Egito, voltam para a Terra Prometida, depois eles são escravizados pelos babilônicos, depois eles fogem por aí, depois os romanos, é o caos, é a bagunça, né? Mas a gente viu ali sim, que é um direito com inspiração fortemente divina. Neste caso aqui não é um legislador humano que cria as leis, né? As leis elas meio que derivam de Deus. Então, quando a gente pensa os 10 mandamentos, por exemplo, ela é como é Deus que trouxe, que entregou para o profeta, e o profeta só mostrou para nós, não é? A Bíblia também seria um texto sagrado, e um texto sagrado você questiona? Não, você não questiona, né? Você aceita. E a gente fez uns links bem interessantes aqui com eles quando a gente fala sobre o direito atual, né, de como esses valores religiosos que surgem lá atrás com os hebreus, depois vão se ampliando e tudo mais com a Igreja Católica e tudo mais, como esses valores eles ainda hoje estão presentes, não é? Essa questão de adultério, essas questões mais que envolvem sexo, que envolvem aborto, que envolvem esses temas, né? Eutanásia, como essas questões como um todo ainda são muito presentes no nosso cotidiano, como isso ainda é muito debatido no meio jurídico e como isso, claro, tem uma fundamentação, tem uma raiz muito forte nessas noções religiosas lá de trás, tá? Depois a gente conversou sobre o direito hindu e a gente viu ali a historiazinha, né, que basicamente nós temos um povo que domina aquela região, um povo que conquista boa parte ali da Índia, só que a Índia é enorme, né? Então é um povo que não teria como manter, como administrar o controle de todo aquele território. Então eles pensam, rapaz, para a gente manter a nossa hegemonia, o nosso domínio nessa terra aqui, vamos ser astutos, né? Vamos criar um sistema religioso, né, um sistema de castas, que vai fazer com que as pessoas aceitem a dominação, mesmo que elas pudessem, se juntassem todos eles, né, eles viessem pensando que nós não ia aguentar, nós ia tomar porrada, mas vamos criar um sistema que faça com que eles aceitem a dominação. Então eles criam um sistema de castas, no qual eles estão no topo, os brahmanes, e aí tem várias e várias e várias e várias castas, cada um vai sendo enquadrado em uma casta, aí as pessoas vão morrendo, os filhos nascem, já nascem dentro, né, dessa ideia de casta, já estão com essa lavagem cerebral pronta, não questiona, não se insurge, acha o máximo e acha que se viver direitinho, se fizer as coisas bonitinho, na próxima vida ele vai nascer na casta superior e assim vai, né? Então, uma ótima maneira de dominar um povo, né? É fazer ele aceitar a dominação, é fazer com que ele aceite, que ele ache isso o máximo. E aí então a gente vê que o direito hindu ali vai ter muitos dispositivos, muitas normas voltadas especificamente para evitar essa mistura. Então o adultério, por exemplo, é muito punido, né? Qualquer coisa que envolve casamento ou relação sexual entre as castas, né? Entre um brahmana e alguém de baixo, ou, enfim, entre castas, né? É altamente punido porque ia gerar essa impureza. E aí então, pô, né? Daqui a pouco o cara ia ver, pô, mas não tem impureza nenhuma, né? Uma criança normal. E aí ia começar a questionar o sistema de castas e aí fica uma coisa meio feia, né? Então é melhor evitar, ó, quer saber, ó, quer se meter com alguém da outra casta, você vai se ralar. Tá? Então a ideia é essa, de manter essa máscara, essa fachada aí. E aí tem vários dispositivos nesse sentido, também, né, impedindo casamento, impedindo várias coisas, né? Mas a gente percebe que a grande motivação, claro, além
do controle social, além do controle da regulação das relações, é muito voltado para esse aspecto aí da evitar a mistura de classes, manter aquela estrutura, manter aquele status quo. Direito grego, pessoal, aqui a gente viu várias coisas, a gente viu vários momentos históricos dos gregos, a gente viu o período pré-homérico, que é o período, portanto, de direito arcaico nos gregos, né, que eles não tinham escrita, a gente viu o período homérico, que é o período que a gente conhece então através dos livros como a Ilíada, como a Odisseia, livros muito bons. E então o Homero ele escreve esses livros, a gente conhece a realidade, conhece, né, boa parte das coisas como funcionavam nessa época em virtude do que ele escrevia ali. Então nós tínhamos os reis, né, o Atreu, o Agamenon, nós tínhamos o Aquiles, essa galera toda aí, o Ajax, o Heitor, né, essa guerra de Troia e tudo mais. E depois na Odisseia, quer dizer, na Ilíada também, né, mas na Odisseia especificamente, nós temos ali o pessoal o Odisseu, ou Ulisses, né. Então, bem interessante para quem gosta de mitologia, para quem gosta de história. Mas, enfim, esse período inicial é um período monárquico, mas, claro, né, os gregos ali, com o tempo, eles vão questionando esse sistema monárquico, não é bom, não é interessante. Eles vão passar para um modelo mais brando, um modelo de aristocracia, um modelo muito mais pautado na ideia de mais pessoas, né, participando do poder, mas, claro, quem são essas pessoas? Ora, é os com dinheiro, né, os abastados, as elites da época. Então, legal, esse pessoal comandava tudo e melhor, né, melhor do que um rei só, pelo menos, né. Então, começa com essa transição, que a gente viu com bastante calma lá, na aula específica sobre isso, e aí o negócio vai indo, né, vai indo, o pessoal fica ali meio que, né, tá, né, tá bom, não podia melhorar, tá meio interessante, né, sei o que, blá, blá. E a gente foi começando a ter algumas leis, como as de Dracon, depois como a lei de Solon, que vão gradualmente ampliando quem pode participar do processo de tomada de decisões. E claro, né, pegando um atalho aqui, não vou me demorar, a gente chega, culmina então neste momento democrático de Atenas, né? Que nós estamos aqui, claro, falando de Atenas, porque cada cidade tem o seu sistema, né? Não tem como a gente ver todos. Mas então Atenas então, vai culminar a sua democracia na época, né? Processo gradual, demora tudo mais, mas aí enfim vem as leis, Drácula primeiro, Solon depois, aí sim amplia e aí a gente vai ter uma estrutura mais democrática, não só algumas famílias, né, mas uma aristocracia, agora uma democracia, um governo do povo mesmo. Só que, né, quem era o povo? Quem era o cidadão que podia participar? Era o homem maior de 21 anos, nascido em Atenas. Isso era o que? 20, 25% da população, nem isso, né? É bem menos gente do que o todo da cidade, mas, né, a este pessoal que podia participar. E aí, então, o que esse pessoal fazia? Né? Eles tinham escravos, na época a escravidão era uma coisa normal, né? Eles conquistavam em guerra e tudo mais, traziam os escravos, então o pessoal trabalhava para eles. Eles tinham umas terrinhas, tinham propriedades, botavam esses escravos para trabalhar e, bom, não tenho nada para fazer, o que eu vou fazer? Vou pensar. Aqui começa a filosofia, né? Aqui começa, e isso permite também, né, que os gregos tenham essa estrutura tão deliberativa, tão oral, com base na conversa. Então eles iam lá para a ágora, sentavam, conversavam, debatiam política, debatiam religião, debatiam vários e vários aspectos, né? Bem interessante isso. E aí eles tinham tribunais públicos, né? Tribunais com vários e várias pessoas que seriam os jurados, né? Os que iriam participar, já entre aspas, né? O pessoal queria decidir as questões ali. E aí, nesse aspecto, eu destaco para vocês a figura do logógrafo, lembram? Que é basicamente o antepassado do advogado, alguém que era contratado para fazer discursos jurídicos. Então, estou sendo processado, o que eu posso fazer? Preciso me defender. Eu preciso me defender, tem que ir lá fazer minha defesa. Vou contratar um logógrafo porque ele é muito bom na retórica, ele fala bem, ele tem as palavras certas, ele tem uma noção do direito. Então ele produzia a sua defesa, você lia e, legal, e chegava na hora e você lia o discurso do logógrafo, isso convenceria as pessoas, né? Isso é muito próximo com a atividade do advogado hoje em dia, né? Uma mistura de retórica, técnica, convencimento e tudo mais. E claro, né, não tem como a gente deixar, então, os pontos mais importantes que a gente fala na nossa, né, o logógrafo, essa importância dele, e claro, toda a noção de democracia. Então lembrem disso para essa prova.
democracia mais participativa, no sentido de que você, né, cidadão grego, cidadão ateniense, você mesmo ia até o local participar, né, você votava. Hoje em dia nós temos um modelo que representativo, não é? Um modelo no qual nós escolhemos alguém para nos representar e de vez em quando a gente tem uma participação direta, como um plebiscito, um referendo, mas a gente escolhe alguém para nos representar e não tem garantia nenhuma que essa pessoa vai fazer o que a gente efetivamente votou nele para fazer. Ele não tem essa obrigação, né? Então na Grécia era um modelo mais participativo. Você mesmo ia lá e votava, se manifestava e tudo mais. Por fim, direito romano, né, pessoal? A gente viu que nós tínhamos 3 grandes momentos: o período da monarquia, o período republicano, né, que surge do Senado ali, e o período do Império e fim do Império. Mas para estudar o direito, a gente separa em 3, né? O período arcaico, o período clássico, o período mais da decadência ali. Tá? A gente separou mais ou menos assim. Porque é aquela coisa, se a gente for estudar, por exemplo, hoje, história do Brasil, né? A história do direito brasileiro republicano. Né? Tá, beleza. Nós temos direito republicano de 1891 em diante, depois para um pouco, depois volta. A gente quer estudar qual momento específico. Ora, ambos são república, né? São. Mas o direito era diferente, então nós temos que fazer essa separação também em Roma. Então a gente tem nosso primeiro período que vai mais ou menos ali de 700 e pouco antes de Cristo até uns 400 e pouquinho antes de Cristo também, que é o período antigo. Depois a gente vai ter o período clássico e depois, né, que vai mais ou menos até o começo do Império e depois a parte final. O que nós vimos? No momento inicial, o período mais monárquico, né, e até o comecinho do período do Senado, a gente vai ter a figura do nosso pater familias, né? Claro, tem um rei que manda na cidade, na coisa toda, mas dentro do lar, dentro das casas, nós temos o pater familias, que é o pai de família, né, pai de famílias no caso, que era quem exercia um poder, uma influência muito grande. Né? Ele escolhia se o filho ia viver ou não, ele podia mandar o filho embora, ele podia matar as pessoas que estavam sobre sua jurisdição, né? Uma importância muito grande naquela época. E qual era o fundamento disso? Ora, os romanos eles tinham dentro das suas casas, os seus lares, e isso quem trabalha muito bem é o Fustel de Coulanges, que escreveu um livro chamado A Cidade Antiga. Ele vai dizer para nós que os romanos então, eles tinham nesse período dentro de suas casas uma fogueira, que era a fogueira ela sagrada, tipo uma chama sagrada, um holy fire, né? Que eles cultuavam este fogo aí e essa chama representava os ancestrais mortos que estavam enterrados naquele lugar. Somente o pater familias podia mexer, né, com essa chama e isso dava poder para ele. Né? E isso também é importante saber quando a gente pensa em direito de propriedade romano, né? A propriedade é tua porque teus ancestrais estão enterrados ali. Muito importante isso, né? Mas enfim, continuando, essa noção do pater-família então, é a ideia muito forte que vai permanecer por muito tempo, né? Essa ideia mais patriarcal. Depois a gente estudou a lei das 12 tábuas, que daí ela surge então dessa insatisfação dos plebeus com os patrícios, não é? Os plebeus eram uma grande maioria das pessoas que estavam ali e tinham menos direito. Qual era o direito da época? Era o direito dos patrícios, eram os costumes dos patrícios que eram aplicados, não é? Então, porra, como assim, né? O costume de vocês e não é o nosso, é diferente, nós não sabemos o que é confuso, é bagunçado. E aí então o pessoal vai se insurgindo, vai criticando e aí começam a vir então, tá legal, lei das 12 tábuas que vai regular vários aspectos, né? A tábua 4 que trabalha inclusive o paterfamilias, né? Mas tem várias outras ali dentro que começam a garantir um pouco mais de segurança jurídica para os plebeus. Então eles começam a conhecer a lei está escrita, todo mundo sabe ela, beleza. Então eu conheço, não tem mais o risco de eu fazer uma coisa e vir alguém aqui dizer, ah, rapaz, descumpriu a lei. Tá, mas isso não era lei ontem, hoje é. Então, garante mais segurança e, claro, garante direito para eles também. E, claro, eles vão começar, não vão parar por aí, vão surgindo mais leis dando direito para eles, permitindo o casamento entre patrícios e plebeus, permitindo que eles atuem, né, que eles tenham representantes em alguns cargos, né, no Senado e tudo mais. Então, vai havendo essa equiparação, essa luta de classes aí que sempre existe, né? Não importa onde é que está, sempre tem classes, né, em conflito, eles vão ganhando mais participação. No período do Senado, período clássico, a gente vai ver ali
a presença então do Senado, claro. A gente vai ter os cônsules, né, governando e tudo mais, uma ideia republicana, gente escolhida para o cargo e tudo mais. E a gente vai ver neste momento aqui a figura do pretor, que é bem interessante, né, que é uma espécie de um intermediário do processo. É alguém que ouve as partes, que faz várias diligências e tudo mais. Né? Isso é bem interessante quando a gente faz uma comparação com o processo hoje. O que é o processo hoje? É uma cadeia de atos desencadeada por várias pessoas, vários agentes, né? Cartório, Estado de Justiça, perito, né? Um monte de gente está ali para chegar no fim de uma sentença que o juiz vai decidir. Então o pretor fazia uma função parecida com essa daí, claro, né? Não dá para dizer que é igual, mas lembra, né? E vimos também, e agora é essencial, os nossos jurisconsultos. Aí sim, é a ideia da jurisprudência, o pessoal que criava grandes teses. Então os juízes estavam com dúvida de um assunto. Pô, rapaz, tem esse caso que eu não sei julgar, não sei o que fazer, nunca tinha visto isso antes. Ah, chama o jurisconsulto aqui para ele fazer uma interpretação. Ele ia lá, estudava, né, aplicava princípios, tudo mais, costumes e chegava a soluções criativas, soluções interessantes, e os juízes olhavam, porra, legal, e aplicavam. E isso virava jurisprudência, não é? É uma decisão que foi influenciada então por um jurisconsulto, né? Entenderam ela como muito, muito boa, muito bem feita, muito inteligente, e então isso vai ser utilizado em decisões futuras. Então isso é essencial, pessoal, essa função aí de alguém que estuda o direito com esse olhar mais científico, isso é essencial, isso é fundamental, isso é incrivelmente importante. Hoje em dia, não é? A doutrina ela é fonte do direito. Sim, nossos tribunais direto aí, quando tem que fazer uma aplicação de uma questão aí, eles vão na doutrina e buscam influência, não é? Nós temos aqui no sul, acho que ele é gaúcho, o Mazili, Mazuolo, acho que é, puta merda, deixa eu ver o nome aqui do cara, rapidinho. Ah, Mazzuoli, né? O Mazzuoli é um autor que teve, que trouxe a tese, então, do controle de convencionalidade, quer dizer, além da gente verificar se a nossa lei está em compatibilidade com a Constituição, temos que verificar também se a lei está em compatibilidade com os tratados de direito internacional, direitos humanos que o Brasil ratifica. Então, é uma ideia, né, bem interessante, e muitos julgadores estão usando essa ideia aqui na sua aplicação. Né? Uma coisa que está muito forte. Eu escrevi sobre isso na minha dissertação e assim por diante. Então, olha que interessante. Vocês futuramente aí podem criar uma grande tese, né, se vocês forem para o caminho mais acadêmico, e vocês podem ser utilizados por tribunais. Olha que bacana, né? Então, isso é essencial, isso é muito importante, ter pessoas que pensam o direito, que interpretam ele e tudo mais. E, claro, né, tem muito mais coisas que a gente poderia ver aqui, mas para revisão pré-prova, né? Por fim, a parte império. Então, né, volta ali, acaba a República, acaba o Senado, vamos lá, Júlio César, conquista mais coisa, vamos lá, tudo mais, conquistamos, acabou, não tem mais como conquistar. Aí os bárbaros vindo, a corrupção interna, a crise, o negócio está bagunçando, vai acabar, e bagunça, né? Então, 400 e pouco aí, 453, acho que foi, queda do Império Romano, tá acabando. Mas um pouco antes disso, o imperador Justiniano, lá de Constantinopla, que era o Império Romano do Oriente, né, Constantinopla, ele, bom, o direito romano é muito bom, e ele era realmente muito bom para a época, né, muito completo, tanto que ele foi até pouco tempo atrás, aí, nosso Código Civil era amplamente inspirado nele, né, da Europa inteira, na verdade. Então o cara olhou assim, porra, vamos compilar isso aqui, né, antes que os caras destruam tudo, né? Vamos compilar isso aí. Então ele manda o pessoal lá fazer compilados, fazer o Codex, fazer o Novae Legale, vários documentos, tá, no qual ele vai juntando todas as leis, no qual ele junta várias opiniões de jurisconsultos e tudo mais, né? Decisões jurisprudenciais, junta tudo e ele traz, né, para Constantinopla e aplica lá. E graças a ele que a gente conhece o direito romano, né? Porque depois que os bárbaros vão lá, saqueiam, destroem as coisas, que é o que a gente vai ver nas nossas próximas aulas de Idade Média, pô, aí o negócio bagunçou, né, pessoal? Aí o negócio ficou caos. E aí, então o que acontece?
Bom, se virem, né? Agora vocês criem aqui seus costumes junto com os bárbaros, aí quem ficou que lute. Mas no Império Romano Oriental estava lá tudo salvo, tudo documentado, e futuramente, mais ou menos uns 800, uns 700 anos depois, isso volta para a Europa com muita força e vários países vão passar a utilizar também. Né? Então, graças a essa codificação do Justiniano que a gente tem acesso a essas informações todas até hoje. Certo, pessoal? Não vou me estender mais que isso, né, para não saturar vocês. Fica aí a nossa revisão, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda um alô.